Olá, está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. A revolução tecnológica trouxe avanços em diversas áreas. Alguns deles representam ganhos expressivos para a sociedade, outros nem tanto. A questão do anonimato, por exemplo, proporcionado pela rede mundial de computadores, favorece a disseminação dos crimes praticados pela internet. Como os ordenamentos jurídicos brasileiro e internacional lidam com os chamados crimes cibernéticos? A lei penal já existente é suficiente ou precisa ser atualizada? Existem acordos de cooperação nessa área? Para conversar conosco sobre este tema, eu recebo aqui nos nossos estúdios os nossos convidados de hoje. Fernando Pérez, advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos. E Paulo Rogério Foina, doutor em Informática. Antes, como sempre, vamos assistir a uma reportagem produzida pela TV Justiça sobre o assunto da semana. O Brasil é o quinto país com maior número de conexões à internet. Metade da população brasileira conta com a rede dentro de casa. Os dados são da última PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Se por um lado a internet dá mais interatividade, por outro exige cuidados. A cada ano, as denúncias sobre crimes virtuais aumentam. Em 2014, o número cresceu 8% em relação a 2013. O levantamento é da Central de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet Brasil, uma organização não governamental. O site recebeu mais de 189 mil reclamações, contra quase 59 mil sites. As denúncias mais frequentes são por racismo, xenofobia e tráfico de pessoas. O Brasil é um dos países que mais sofre com crimes cibernéticos. Ficou em quarto lugar numa lista de 24 nações, pesquisadas por uma empresa norte-americana especializada em antivírus. Nosso país supera até a China, África do Sul e México. Para combater essa criminalidade, o Brasil participa de acordos de cooperação com outros governos e até com a Polícia Internacional. Conta também com normas próprias e estrangeiras para punir quem comete crimes virtuais, que ultrapassam as fronteiras de diferentes países. Eu agradeço, antes de mais nada, a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E, bom, os cabelos brancos acabam denunciando um pouco a idade, então eu posso fazer uma determinada analogia, que é referente ao fato de que, na década de 80 do século passado, eu já costumava acompanhar algumas matérias e produzir algumas matérias em que falávamos a respeito do impacto tecnológico, exatamente do desenvolvimento da internet. Isso criava novos crimes. Não dá mais para se falar já em 2015 em uma nova modalidade de crime quando falamos a respeito de crimes cibernéticos. Já temos aí um bom tempo nessa modalidade de crimes. Mas o desenvolvimento dessa tecnologia ela acaba criando impactos que nem sempre a lei acompanha. Eu gostaria de começar perguntando ao Dr. Fernando com relação a essa velocidade das mudanças tecnológicas, particularmente em relação à informática, e a velocidade das mudanças legislativas. A gente continua sempre atrás, né? Na verdade, é difícil uma lei, a construção de uma lei, a construção de um conjunto de normas acompanhar as necessidades da sociedade. Sem dúvida, todos nós observamos que a tecnologia ela muda cada vez mais rápido, um número cada vez maior de pessoas tem acesso à internet e é uma internet móvel, através de smartphones e tablets, ou seja, nós aumentamos a nossa capacidade tecnológica, só que não conseguimos ainda acompanhar as necessidades normativas para proteger todos os direitos do cidadão daqueles que utilizam a internet. E do ponto de vista do próprio desenvolvimento das tecnologias, aí eu farei uma pergunta em relação a uma comparação do final do século XIX, início do século XX, para essa nossa passagem de tempo agora do século XX para o século XXI. Eu tenho a impressão que a velocidade é muito maior do que acontece hoje do que na Revolução Industrial naquela época. Sem dúvida. Hoje você tem uma criança com 10 anos de idade, tem mais informação disponível para ela do que tinha o presidente da República Americana em 1980. Então, você imagina o poder dessas informações. Ela consegue ter acesso a dados, receitas, sugestões, propagandas que era inviável no passado. Hoje, o mundo de um jovem de 10 anos é o mundo inteiro. Então, ele tem acesso a informações, ele está exposto a ser cooptado para atos até terroristas, até criminosos, ou também outras coisas, né? Aprender ciência, aprender outras informações, outras ciências, outras práticas, conhecer pessoas, tudo mais. Então, você tem hoje uma mudança na velocidade com que a informação é gerada e ela é consumida pela população, principalmente a população
de idade mais tenra. Hoje um bebê de 6 meses já sabe clicar num smartphone ou num tablet e navegar. É muito interessante essa questão, porque em muito pouco tempo, todas as nossas relações, elas evoluíram, se assim pode-se dizer, né? Os relacionamentos são virtuais, as compras são virtuais, os crimes são virtuais e as guerras também são virtuais. Então, nós estamos num momento da nossa sociedade muito diferente do que era talvez há 15, 20 anos atrás. O doutor aborda exatamente um ponto que eu gostaria de perguntar, que antes mesmo da questão do desenvolvimento da legislação, dos poderes constituídos desenvolverem legislações que trabalham direito a essas questões, se nós não estamos tendo um outro problema que antecede tudo isso, que é o próprio desenvolvimento ético e moral frente às necessidades que surgem por essas demandas. Exatamente isso. Sem dúvida, temos uma preocupação na construção de leis, no desenvolvimento de julgamentos justos e corretos em relação aos crimes, em relação ao uso da internet e das novas tecnologias. Porém, mais importante do que isso, a minha maior preocupação é a educação digital. Ou seja, nós sabemos utilizar a tecnologia, mas sabemos utilizar ela de uma forma correta e segura? Ou seja, acompanhando alguns dos crimes, clientes que chegam até mim, acompanhando algumas das investigações, verificam que, na maioria dos casos, medidas simples de precaução, de prevenção, poderiam ter sido suficientes para evitar que um crime acontecesse. Existe uma classificação para os crimes virtuais, para os delitos e crimes virtuais hoje em dia? A classificação mais simples que a gente pode utilizar é dividir os crimes entre os próprios e os impróprios. Os próprios, aqueles que você utiliza a tecnologia no começo e meio e fim, para atingir um objetivo ilícito, como no caso do acesso indevido, uma invasão de um dispositivo informático, por exemplo. Ou seja, você utilizou a tecnologia, utilizou um computador, utilizou a internet e atingiu dados e informações armazenados, por exemplo, em um sistema. E os crimes impróprios podem ser considerados aqueles que a tecnologia, um computador, um celular é utilizado como meio para atingir o seu objetivo, como, por exemplo, o crime contra a honra de uma pessoa, em que, através de uma rede social, ela expõe informações indevidas, mas acaba atingindo a vida física, a vida real dessa pessoa. Então, são aqueles que o fim atinge a tecnologia ou o meio pelo qual é realizado o crime utiliza-se da tecnologia. Doutor Paulo, existe uma perspectiva que normalmente é assustadora do ponto de vista da tecnologia e do ponto de vista de um certo imaginário coletivo, que é aquela perspectiva que, à medida que essa tecnologia se desenvolve muito rapidamente, vai ficando cada vez mais difícil se proteger desses crimes e o indivíduo ele fica cada vez mais submetido a essas questões. Isso é verdade ou existe uma corrida paralela no sentido de toda vez que surge um sistema que pode ocasionar um crime, existe uma contramedida que pode ser efetuada? Qual é a realidade nesse sentido? É uma corrida de gato e rato. Né? A capacidade de criação de ferramentas, de instrumentos para cometer crime é muito maior do que a nossa capacidade de nos proteger com essas ferramentas. Você tem coisas absurdas, como, por exemplo, você solta um vírus que ele fica latente dentro da tua máquina durante um bom tempo, você não sabe, os sistemas de detecção não percebem aquele vírus, porque ele não provocou nenhum mal ainda, ninguém se preocupou com ele. E, de repente, ele faz um acesso massivo, que a gente chama de Denial of Access, né? Negação de serviço, em servidores importantes e derruba esses servidores. Então, é muito difícil você se proteger totalmente. O segredo, a dica que a gente dá para todo mundo é você tem que se proteger. E não é com ferramentas, é com comportamento, com hábitos seguros. Não entra em qualquer site, não fica criando senhas fáceis. Há pouco tempo atrás saíram as 1000 senhas mais usadas na internet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a senha que mais se usa. Quer dizer, já é uma lista de ruptura de senha. Nós já temos uma lista de quais são as mais usadas. Ou seja, usa senhas seguras, robustas, não acesse sites que você não conheça, não abre e-mails de que você não sabe qual a origem dele, não entre em programas, não baixe programas piratas. Tem uma série de ações que é mais comportamentais do que tecnológicas. Essas ações são mais importantes do que a proteção tecnológica. O programa se chama Direitos Sem Fronteiras, mas eu não tive nenhuma preocupação de diferenciar isso, porque isso é um fenômeno mundial, com todas essas características. Há uma zona cinzenta, eu pergunto também, do ponto de vista mundial também, com relação ao que é e não é crime. Por exemplo, vou citar um caso clássico, bastante polêmico, Edward Snowden. É crime, não é herói, ou é vilão? É possível se falar alguma coisa nesse sentido? Tem que analisar... para fazer uma análise um pouco mais profunda, né?
mas ao mesmo tempo superficial, resumida, tem que verificar de que forma que o país onde que esses atos aconteceram, ele identifica, ou seja, entende que isso é possível ou não. Por mais que ele tenha revelado informações que atingem, que demonstram que a nossa privacidade foi atingida, foi invadida em algum momento, ao mesmo tempo ele poderia ter um compromisso de resguardar por essas informações. Mas, independente disso, isso demonstra que nós estamos muito mais vulneráveis, né, do que aparentemente, né, muitas vezes podemos pensar. Com uma certa ressalva, nada é 100% seguro quando se fala em tecnologia. Então, até os próprios tribunais, eles já dizem que não existe uma expectativa completa, absoluta de privacidade quando você entra no cyberespaço, quando você utiliza a internet. Então, existe uma consideração, uma proteção muito grande, acredito que por parte de todos os países, mas acaba que essas informações elas acabam circulando de modo muito mais fácil. Né? Eu acho que posso complementar, respondendo a sua pergunta, com uma analogia no mundo não tecnológico. Falar mal do profeta é crime nos países muçulmanos e não é crime na França. Então, fazer uma piada com o profeta não é crime na França, não foi penalizado, mas isso é um crime em uns países. Se aqueles jornalistas estivessem no Charlie Hebdo, estivessem em qualquer país muçulmano, ele teria sido decapitado ali. Né? Então, ilegalmente, porque o aparato legal classifica isso como crime. Então, de novo, a gente ser crime ou não depende de onde é que você comete. E como a internet ela permeia o mundo todo, não tem fronteiras, né? Eu posso estar cometendo um crime, eu posso ter iniciado o cometimento de um crime no Brasil, mas ele ser perpetuado em outro país, onde lá é crime ou não ser crime, por exemplo. Chegamos num ponto bastante interessante, o doutor já quer até se manifestar sobre isso. Nós vamos parar no intervalo, já vamos deixar isso em suspense e daqui a pouco nós voltamos exatamente com a continuação da nossa conversa a respeito de crimes cibernéticos. É o tema de hoje do Direito Sem Fronteiras, que volta logo depois do intervalo. Vem aí o 13º Congresso Internacional de Direito Constitucional, nos dias 14, 15 e 16 de maio, em Olinda, Pernambuco. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais. Oferece vagas limitadas. Informações e inscrições pelo site. O Direito Sem Fronteiras está de volta e continuamos a nossa conversa sobre crimes cibernéticos. No final do bloco anterior foi abordada exatamente uma questão bastante interessante. O Dr. Paulo puxou esse ponto que hoje você começa, não dizendo ainda propriamente o crime, mas qualquer atividade que você faça na web, você pode ter uma operação que se inicia aqui no Brasil, passa num provedor, sei lá, na Ucrânia e pode ir para os Estados Unidos e aí vai. Aí aquela questão, uma coisa pode ser crime aqui e outro país não é, como é que fica isso? Na verdade, até mesmo no momento que eu vou enviar um e-mail para o meu vizinho, às vezes esse mesmo e-mail que ele vai para uma pessoa muito próxima fisicamente, ele pode passar por diversos outros servidores em outros países e retorna para o local físico próximo. Então, quando se fala em internet, o uso da internet, troca de dados, trocas de informações, todo esse caminho percorrido, ele é feito através do cyberespaço. Ou seja, se a carta que nós damos, né, no correio, o carteiro leva ela fisicamente, os dados que são utilizados, que são trocados na rede de computadores, ela é feito através do cyberespaço. Ou seja, esse cyberespaço, uma das características dele é a difícil definição de fronteiras físicas. Quando você manda um e-mail para uma outra pessoa, esse e-mail vai parar no servidor de uma empresa que está sediado em outro país. Sobre qual lei está protegida essas informações? Se em nosso país uma empresa não pode ter acesso a essas informações, será que lá nossas informações elas são protegidas? Então, quando se trocamos simples informações ou quando se comete um crime, um dos maiores desafios é justamente definir o local aonde que o crime acontece e justamente poder definir de que forma que a legislação local e internacional poderá dar um amparo à vítima
ou ao usuário de internet. Então, esse é um desafio que dificilmente vai ser superado. Por isso que, novamente, né, trazemos a questão da educação, da preservação das informações, para que, eventualmente, dores de cabeça não aconteçam. Mas como é que tem sido resolvido isso? Tem sido caso a caso? Vale o momento em que um determinado ato começou a ser efetuado num determinado país, foi o provedor? Como é que tem sido resolvido isso? Na maioria dos casos, o desafio não é identificar a ocorrência ou não de um crime. Porque, de acordo com a nossa legislação, nós podemos considerar, ou seja, o local do crime onde se deu o efeito. Se a vítima está em nosso país, está configurado o crime. Porém, isso não quer dizer que ele vai ser solucionado facilmente. Porque, por muitas vezes, você precisa requisitar informações a empresas ou a governos de outros países. E existe uma questão de soberania das informações, uma proteção natural das informações existentes em outros países, e isso faz com que a investigação e a identificação do autor de um eventual crime que seja prejudicada. Ou seja, a nossa legislação ela dá um amparo perfeito à proteção à vítima de um crime cibernético, porém o desenvolvimento de uma investigação, que muitas vezes acaba por parar em outro país, é o que dificulta na solução de um eventual crime. Quer dizer, a cooperação internacional é absolutamente imprescindível nessas situações. Ela talvez seja uma das questões mais importantes para que possamos ter uma proteção dos nossos direitos no ciberespaço. Se não houver uma cooperação internacional a respeito da investigação e da troca controlada dessas informações, dificilmente chegaremos a um momento onde teremos 100%, teremos uma garantia de segurança dessas informações. E o Brasil ele vem buscando fazer acordos com outros países justamente para prover essas informações para o sucesso das investigações. Do ponto de vista tecnológico e até ético e legal também, há todo um acompanhamento que, principalmente as grandes empresas, provedores e que tratam da circulação de dados no meio, como por exemplo o Google, trabalha até, já houve uma época em que se falava a respeito da colocação de provedores, por exemplo, no espaço neutro, numa área neutra, que seria, por exemplo, provedores em navios, né? Já se falou, eu não sei como é que está a situação com relação a isso agora. É um dilema para as pessoas que trabalham com o desenvolvimento das tecnologias também nesse sentido? Quer ver duas situações que eu acho que é bom para ilustrar. Imagina uma brasileira que está fazendo um programa de pós-graduação nos Estados Unidos. E alguém que não gosta dela, por alguma razão, resolve denigri-la, só que essa pessoa está num país da Europa qualquer, usa o servidor que está na China para colocar uma mensagem que agride moralmente a garota, que é brasileira, mas está morando nos Estados Unidos. Onde é que eu trato esse problema? Né? Eu tenho que levar para a ONU isso aí, porque não tem país, né? Todo mundo foi envolvido. Outro problema nós estamos enfrentando agora, que vai crescer cada vez mais, que é o tal da internet das coisas. Eu passo a ter informações sobre coisas, não só sobre pessoas. Então, por exemplo, você vai ter uma pulseira que vai pegar teu batimento cardíaco, tua taxa de glicose, tuas condições de metabolismo biológico. Isso pode ser usado por alguém para descobrir que, por exemplo, você tem uma arritmia e se eu provocar um susto no momento correto, eu posso te matar. Vou usar um outro exemplo também, que é a questão das políticas adotadas pelas redes sociais, principalmente situações de mensagens de conteúdo duvidoso e o pedido de denúncia que sempre é feito, consta exatamente quando você abre qualquer página de uma rede social, você tem essa designação. Esse sistema de combate, ele é eficiente ou ele acaba sendo atrasado, só acaba sendo uma questão de política de proteção das próprias empresas? Sinceramente, ninguém lê aquelas observações. Você baixa um software, se registra numa rede social, você vai lá e diz que concorda com os termos de privacidade e acabou. Ninguém lê, né? Porque acredita, há uma ingenuidade de que se a pessoa está colocando um serviço à disposição da sociedade, ela está sendo ética, está protegendo as pessoas. Mas, de novo, a empresa inicial pode estar protegendo, pode até estar sobre uma legislação que proteja teus dados. Mas quem pode acessar essas informações pode acessar da China, da Índia, de outro país, da Ucrânia, invadir aquele site e com isso pegar a tua informação. Não foi culpa da empresa que armazenou. Você pode acioná-la, etc. Mas, ou seja, essas fronteiras são muito difíceis. Você garantir uma ausência de fronteiras, né? Garantir uma legislação que consiga cobrir tudo isso. Agora, justamente no meio dessas situações, voltamos a falar de redes sociais e nós temos um momento em que ele é, de certa maneira, muito
os debates são muito apaixonados. Por exemplo, eu citaria no caso, depois do 11 de setembro, o USA Patriotic Act, o ato patriótico, resumindo, né, e também autorizando os serviços de inteligência e segurança a interceptar e-mails e outras comunicações de pessoas supostamente envolvidas com terrorismo. No caso, citei agora Edward Snowden, criou-se toda uma polêmica, invasão de privacidade e estaria sendo um direito elementar. Aí agora vem a questão do Charlie Hebdo e as imagens colocadas na internet pelo Estado Islâmico, volta a crescer a argumentação no sentido contrário. E a França, inclusive, ela fez um acordo semelhante agora após o ataque ao Charlie Hebdo. Não dá para se situar onde é que nós vamos parar com relação ao que é que fica valendo nesse conflito de interesses e de direitos. Na verdade, quando cada país ele tem um interesse próprio, todos têm um interesse comum, que é a paz, que é a proteção de seus cidadãos, mas existem alguns que conseguem dar passos mais longos, mais fortes na questão do monitoramento e da análise dessas informações. Os Estados Unidos, depois de todas aquelas informações sobre eventual monitoramento e acesso a dados sigilosos de outros países, em nenhum momento negou ou seja, não negou que fazia certos tipos de monitoramento, somente falou que fazia isso com o propósito de controlar, ou seja, o terrorismo. Então, com esse motivo, e com o ato patriótico, criado nos Estados Unidos, criou-se uma permissão por lá, assim como existe em outros países, de interceptação e monitoramento do usuário de uma forma geral, não só de um canal de comunicação, mas de todos os canais de comunicação que ele tem, com o propósito de evitar possíveis ocorrências terroristas. Mas isso pode acontecer, seja em outros casos e em eventuais outros crimes, e a gente acaba por não ter um controle. Existe uma frase que diz assim: quem vigia os vigilantes? Por mais que a empresa que possua essas nossas informações busque proteger, invista em proteção dessas informações, quem está controlando que essas informações não sejam acessadas por outros, né? Então é por isso que, normalmente eu digo que não existe uma expectativa completa de privacidade. Por muitas vezes nós clicamos no li, aceito os termos do serviço, com essa expectativa de privacidade, mas mesmo assim, por muitas vezes abrimos mão da nossa privacidade em proveito do uso das redes sociais e de outros sites. Então o conceito de privacidade também mudou. O conceito de liberdade de expressão não mudou, mas vem sendo interpretado de uma forma incorreta. As pessoas confundem liberdade de expressão com o direito de falar o que quiser para quem quiserem. Então, esses conceitos têm sido maquiados pelos próprios usuários para justificar determinadas questões e, infelizmente, eu gostaria de dizer que estamos perto de uma solução e que tudo isso vai melhorar no curto espaço de tempo. Mas, se continuarmos do jeito que nós estamos, com pouco planos de proteção, poucos projetos de educação digital, a tendência é que tudo isso piore. Por mais que a legislação nos proteja, tecnicamente, muitas vezes é difícil você fazer cumprir a legislação. Não é porque a legislação é falha, mas é porque a própria internet possibilita a pluralidade de locais, de armazenamento de informações. Por mais que eu tire determinada informação de um site, de um local, isso não quer dizer que existam outros milhares de outros sites, de outros links, com as mesmas informações. E por mais que a nossa legislação seja forte, o modo como nós dispomos dessas informações é que é muito importante. É por isso que, daqui a 10 anos, eu acredito que vai ter muita coisa diferente do que nós tratamos, mas as preocupações vão ser as mesmas, se não maiores. Ou seja, de que forma que nós cuidamos da nossa reputação digital. Nós, do mesmo modo que nós cuidamos, nós queremos que as outras pessoas que estão ao nosso redor pensem boas coisas, elas conheçam a nós como uma boa fama, por muitas vezes esquecemos que nós temos uma reputação na internet também. Pessoas fazem comentários hoje e esquecem que a internet ela não perdoa, a internet ela é covarde. Por quê? Ela não vai esquecer desse comentário daqui a 10 anos. Alguém vai ter acesso à informação e ela vai saber o que nós pensávamos, naquela época. Então, nós temos que ponderar o que nós colocamos hoje se nós queremos ser lembrados pelo que nós fazemos, as nossas atitudes, ou seja, com quem nós compartilhamos essas informações. Isso vai fazer toda a diferença para que nós possamos tentar resolver isso a médio e longo prazo, mais a longo prazo ainda. Assim chegamos ao final de mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje eu conversei com Fernando Pérez, advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, e Paulo Rogério Foina, doutor em Informática
falando a respeito de crimes cibernéticos no nosso programa de hoje. E se você quiser participar do nosso programa, envie a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Tchau.